Para falar sobre este assunto, convidamos o especialista, o economista doutor Edgar Leonardo, para conversar conosco. É sempre uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Bom dia, doutor. Bom dia, Cristiano. Prazer estar aqui com você novamente. Doutor, essa nova regra que passou a valer no dia 1º de janeiro tem repercutido bastante na internet. Muitas pessoas falando aí que agora não vai poder mais fazer transação bancária, sobretudo no Pix. Afinal de contas, o que é que a Receita determinou a partir de 1 de janeiro deste ano, doutor? Vamos lá. O que vai acontecer agora, Cristiano, as pessoas precisam ter muita calma. Eu tenho visto realmente algumas notícias, pessoas inclusive alarmando muito, porque a gente sabe que infelizmente hoje, se por um lado a gente tem a grande vantagem da gente ter as redes sociais para poder difundir informação, por outro lado acaba que algumas pessoas gostam de exagerar, pintar com tintas fortes, porque sabe que tem visibilidade com isso. O que é que está acontecendo? O Pix, ele agora, assim como as suas transações com cartão de crédito, eles vão ser monitoradas. Monitorado quer dizer o quê? Quer dizer que vai ser observado com maior cuidado. Por quem? Pela Receita Federal. Como isso vai acontecer, Cristiano? Isso vai acontecer da seguinte forma. O banco, ele vai comunicar a cada semestre, ou seja, lá para agosto, eles vão comunicar a sua movimentação de janeiro até junho. Vão comunicar o quê? Vão comunicar de todo mundo? Não. Vão comunicar daquelas pessoas que têm uma transação mensal que supera no Pix R$5.000 ou cartão de crédito com contas superiores a R$5.000. O que é que vai acontecer com a Receita Federal? Ela vai simplesmente colocar esse volume de informações que vai chegar desses relatórios no conjunto de outras informações que eles têm, para que eles possam verificar se existe compatibilidade entre a declaração do seu imposto de renda ou o fato de você não declarar imposto de renda e a sua movimentação financeira. Simplesmente isso. A gente não vai pagar imposto sobre Pix, a gente não precisa deixar de usar Pix. Então, para 99% da população brasileira que recebe o seu salário, a grande parte dos brasileiros sequer declara imposto de renda, né? Então, mesmo para aqueles que declaram imposto de renda, se a sua renda é compatível com sua movimentação financeira, certamente nada vai mudar e você sequer vai saber que houve um monitoramento. Doutor, algumas lojas, eu vi no WhatsApp ontem muitas pessoas informando que já tem loja colocando assim uma placa: não estamos aceitando Pix. A gente sabe dessa questão da sonegação, né? E aí, teria a ver com isso, ou não aceitar para não fazer o movimento? E o camarada, quando diz assim, não aceita o Pix, ele está cometendo algum crime? Vamos lá. Aí é uma forma de pagamento, ele pode realmente não aceitar, mas o que acontece? Ele não pode deixar de aceitar dinheiro, tá? Mas aí, vamos lá. O que é que está acontecendo? Primeiro, como eu disse inicialmente, está havendo um volume muito grande de informações que não são corretas. Infelizmente, culpa de algumas pessoas que estão indo na mídia e estão... Por quê? Porque com isso ganha visibilidade, ganha seguidor, né, e etc. Então, primeiro lugar. E está acontecendo um susto muito grande. Por outro lado, você colocou muito bem. Mas pode ser sonegação? Pode. Vejamos um caso específico. Alguém que tem um estabelecimento e recebe os pagamentos na sua conta pessoal e não na conta da empresa, para não elevar o faturamento da empresa, por exemplo, tá certo? Então, recebe na sua conta pessoal grande parte dos pagamentos e apenas uma pequena parcela vai para a conta da empresa. Agora, vai ser observado pela Receita Federal que, eventualmente, uma conta pessoal tem recebido depósitos, tem movimentado recursos, ou tem pago, porque se esse dinheiro entra, ele vai tirar de algum lugar, ele não deixa lá acumulando, né? Tem pago recursos num volume fora daquilo que é coerente com o que é tributado. E aí, certamente, isso sim vai ser observado. O que é um pouco lógico, porque na medida que a gente tem um sistema financeiro mais evoluído, que trabalha com transações financeiras digitais,
O que vai acontecer cada vez mais, que isso é permitido e possível do ponto de vista tecnológico, tá certo, de ser observado. Um outro ponto também é que as pessoas têm questionado, opa, então quer dizer que a Receita Federal vai ver agora com o que o gasto e etc. Não, os relatórios dizem respeito aos volumes negociados. Ninguém está entrando na sua conta pessoal para ver especificamente o detalhe da sua transação, ninguém está entrando lá para ver o que você comprou na sua conta do cartão de crédito, mas os volumes. É basicamente para comparar o seu volume, tá certo, transacionado com aquilo que é a expectativa da Receita para a sua renda, dado o perfil que a Receita Federal já tem de você. Ou você como um pequeno empresário, você como um MEI, você como um trabalhador assalariado, você como um funcionário público, a Receita tem um perfil seu e ela sabe se você deve ou não declarar imposto de renda, ela sabe se você, por exemplo, é um beneficiário de BPC, de Bolsa Família, se você é um empresário, se você é um assalariado ou um funcionário público, ela tem lá o seu perfil. Se você vai declarar ou não, se você vai declarar, se você vai pagar ou receber da Receita Federal, que é uma coisa que poucas pessoas sabem, é que algumas pessoas que declaram imposto de renda recebem, na verdade. Por quê? Porque o indivíduo pode ser um assalariado que já tem um volume significativo descontado do imposto de renda que a gente diz direto da fonte, só que ele tem filhos, ele paga colégio. Isso pode ser, né, descontado do que ele teria a pagar de imposto de renda. Então ele pode receber uma devolução, inclusive, da Receita Federal. O que acontece é que agora a Receita Federal ela tem mais um relatório para receber dos bancos. Doutor, no ponto de vista, fala-se em R$5.000. Seria de entrada ou, por exemplo, quem recebeu R$2.500 e fez pagamentos, seria 5 mil de movimentações ou 5 mil de entrada? 5 mil de saída. Você fazendo Pix de 5 mil lá, tá certo? De R$5.000. E você não tem uma renda compatível. Sim, sim. Isso a partir de 5 mil... De 5 mil para frente. De 5 mil para frente. Abaixo de 5 mil no mês não vai ser observado. Entendi. Ou não vai ser relatado. Não observado, né? Vai ser porque fica registrado, né? Entendi. E aí, as dúvidas tem. O cidadão perguntou aqui com relação àquelas pessoas que gostam de emprestar o nome, o famoso laranja. Às vezes o camarada não tem. Tem um emprego no salário mínimo, mas movimenta dinheiro do patrão, enfim. Essas pessoas aí também precisam tomar cuidado, né? A gente tem 2 problemas aí, viu, Cristiano? Foi excelente você comentar sobre isso. A gente tem esse problema mais sério, que é literalmente, a gente vulgarmente chama isso de laranja, ou seja, é aquele funcionário que bota no nome dele atividades, vamos dizer assim, empresariais do patrão, etc. Então, é importante dizer que não faça isso, porque qualquer problema o nome é o seu, tá? Em primeiro lugar. Mas a gente tem um outro, mas isso aí é uma minoria, Cristiano. Isso não acontece assim com uma frequência grande. O que é que acontece muito? Acontece muito é aquele cidadão, que ele é um trabalhador, mas ele é um trabalhador que tem o emprego dele formal, já há bastante tempo, ele tem a conta dele no banco que a empresa abriu, ele movimenta, ele tem crédito, ele tem cartão de crédito, e às vezes a família dele não tem. Ele tem um familiar que trabalha na zona rural, ele tem um familiar que tem um subemprego ou está na informalidade, ele tem a família que recorre a ele para todo mundo comprar no cartão de crédito dele, a família recorre a ele porque precisa tirar uma moto, né? A gente não tem muito isso aqui no interior, Cristiano. É verdade. Vou tirar uma moto no nome de minha tia, não é isso? Isso. Que ela é aposentada, não é? Então, o que é que acontece? Quando a gente vai parar para observar, aquela conta do cartão daquele cidadão, na verdade, tem uma movimentação financeira que não é uma movimentação financeira só dele. É uma movimentação financeira dele, mas tem a movimentação de um parente, de um cunhado, de um vizinho, que compram no cartão dele, ou que depositam na conta dele para ele fazer o pagamento, porque ele é mais habilitado a fazer pagamento digital, fica mais fácil do que a família levar o dinheiro para pagar a conta lá naquela lotérica, né? Que é muito comum, principalmente no interior. Então, o que acontece é que
pode acontecer de que esse cidadão ele comece a ter uma movimentação financeira, por exemplo, no cartão de crédito, se isso é uma prática costumeira dele mensalmente, que talvez a Receita Federal identifique que ela é incompatível com a renda. Então vamos lá, um trabalhador que tem uma renda média de 2 salários mínimos, mas ele tem toda a família que compra no cartão de crédito dele semanalmente e que manda o dinheiro para ele por Pix para ele pagar o cartão. Então, a Receita Federal vai olhar a movimentação financeira dele e vai dizer, olha, ele deveria ter uma movimentação média que é compatível com os 2 salários mínimos, mas ele tem uma movimentação média compatível com 4 salários mínimos. Opa! Então ele está recebendo mensalmente valores fixos, então ele está tendo alguma renda que não está sendo declarada. Então isso pode sim fazer com que... Mas veja, não quer dizer que ele vai pagar imposto. Não, quer dizer que talvez, na hora dele apresentar a declaração dele, ele precise observar alguns detalhes, ou até que ele caia numa malha fina, ele precise explicar, né, o que está acontecendo. Muito bom. Doutor Edgar Leonardo, obrigado pela disponibilidade de participar conosco. Um ótimo dia para o senhor e obrigado pelas explicações aí que traz tranquilidade para muitas pessoas que são bombardeadas diariamente de informações falsas de torcida na internet, né? Para 99% do cidadão que está escutando a gente, amigo, não vai ter maiores problemas. Muito então, bem. Mantenha a calma. Ok, doutor, um abraço e até a próxima, se Deus quiser, abraço. Viu? Até a próxima, grande prazer. Conversamos, portanto, com o doutor Edgar Leonardo, economista, explicando para os nossos ouvintes sobre as alterações feitas aí na Receita Federal sobre transações com Pix e cartão de crédito.